Olá pessoal, eu sou o professor Carlos Henrique, estou mais uma vez aqui com vocês no nono ano para trabalhar matemática. Na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre números racionais na forma de operações, que hoje nós vamos ver a operação de adição e subtração. Então, vamos lá pessoal? Sabemos que os números racionais são números que eles são apresentados em forma de fração, né? Eles podem ser apresentados em forma de fração. Mas os números racionais que nós vamos trabalhar hoje são os números racionais na forma decimal, ou seja, na forma aqueles números que tem vírgula, que são um pouco do que vocês já viram nos outros anos, né? Para iniciar, vamos observar bem aquilo que tem nessa figura. Essa figura tem um caminhão-reboque, e nela eu tenho uma carga sendo levada, né? Veja bem, a altura da rampa desse caminhão reboque é de 1,50 m, né? Tem 1,5 metros. E nesse caminhão foi colocada uma carga com uma altura total de 3,70 metros. Né? Aí a pergunta é, qual a altura total dessa carga? Veja bem, eu tenho duas cargas, dois objetos, né? Tem um caminhão e uma caçamba em cima dele, né? Eles têm tamanhos diferentes, né? Aí, eles foram colocados um sobre o outro. Então, se eu quiser saber a altura total dele, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que somar. Aí eu tenho aqui, primeiro, a altura do caminhão, né, que é a rampa do caminhão lá, né, que é 1,5 metros. Eu tenho a altura da carga, que é 3,7 metros, né? Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu vou armar essa continha aqui e vou somar. Agora, uma observação que eu quero fazer para vocês, né? Primeiro, nessa nossa questão aqui, você lembra que lá, vou colocar bem aqui do lado para vocês verem, lá a altura da rampa do caminhão estava escrita assim, ó, 1,50 metros. E por que eu coloquei aqui 1,5? Assim como também a altura da carga estava 3,70 metros, né? Eu coloquei só 3,7. Ó, após a vírgula, os zeros que você tiver lá no final, eles não fazem diferença para o resultado total. Então, por isso que eu posso chegar bem aqui e colocar apenas 1,5, né? Como eu coloquei aqui, e 3,7. Não vai fazer diferença no resultado da conta que eu vou fazer aqui, na operação que eu for fazer. Então lembre disso, né? Que você pode economizar tempo e espaço também. Agora, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou somar. Para eu somar esses dois números racionais, em forma de fração, os números com vírgula, eu tenho que lembrar sempre de uma regra básica. Ó. Essa regra básica vale tanto para adição como para subtração. Veja bem, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 1,5 e 3,7. Eu tenho que lembrar sempre de colocar a vírgula abaixo da outra vírgula. Ou seja, se eu tenho 1,5 aqui, eu tenho que colocar o 3,7 com a vírgula exatamente igual. Aí com isso, a quantidade de números que tiver do lado direito ou esquerdo da vírgula vão ficar na mesma posição, o que a gente pode dizer, né? Aí depois que eu termino isso, eu vou somar como eu fazia com os números naturais. O que é que eu tenho aqui, ó? Se eu ignorasse a vírgula, por exemplo, eu teria 15 e 37. A soma que eu vou fazer é essa. Aí no final eu coloco a vírgula. Olha só, eu tenho 5, né? 5 mais 7 é quanto? É 12. Eu boto 2 aqui. Aí como é que eu digo agora? Vai um para cá, né? Ó. Aí depois é só eu somar. 1 mais 3, 4. Com mais 1 que foi lá é 5. Aí o resultado deu 52. O que é que eu faço agora? Eu sigo o mesmo padrão da vírgula. Eu coloco vírgula abaixo de vírgula, então abaixo vai ficar 5,2. Ou seja, a carga total, a altura total da carga era de 5,2 metros.
Agora imagine o seguinte, ó. Essa mesma carga, ela passa por baixo dessa passarela aqui, desse viaduto. Aí esse viaduto, a altura máxima para ele é de 4,6 metros. O caminhão do exemplo anterior não conseguiria passar por baixo por esse viaduto, né? Por quê? Ele é um pouco maior do que ele. Então, quantos metros o caminhão carregado tem a mais do que o viaduto? Olha só, agora já tem uma coisa diferente aí, né? Nós temos aqui que saber agora qual é a diferença entre a altura do viaduto e a altura do caminhão carregado. Olha só. A altura do caminhão carregado era de 5,2. Depois, a altura do viaduto é de apenas 4,6. Aí surge aquele problema, né? Quanto é que vai fazer? Para eu saber a diferença, eu lembro dos termos da adição e da subtração, né? Diferença de qual? É da subtração. Então, você vai ter que fazer aqui, você arma uma continha aqui, e vai fazer uma subtração entre os dois valores. Lembrando sempre daquela mesma situação. Coloque vírgula abaixo de vírgula. Não esqueça disso. Daqui a pouco, aqui até agora está tudo tranquilo, porque o número tem a mesma quantidade de casa antes e depois da vírgula. O problema é quando tem quantidade de casas diferentes. Aí isso pode, se você não colocar a vírgula no local correto, pode ocasionar um resultado errado, né? Aí nós vamos ter que fazer o que agora? Fazer essa subtração. Lembra daquela regrazinha de pegar a casa emprestada, né? A gente costuma dizer isso, que não é exatamente isso, mas não é o caso não. Mas como todo mundo é habituado a isso, você ó, tem um 2 que é menor do que o 6. Então eu vou pego o emprestado do 5 aqui. Aí, tirando 5 menos 1, essa casa vai ficar só 4, né? Aí essa casa, esse 1 que estava aqui, que era na casa dos 5, né? Ele vale 10 a mais do que o outro. Então, 10 mais 2 vai ficar 12. Aí quando eu faço 12 menos 6, são 6. Aí, agora, no lugar do 5 aqui que ficou 4 e menos 4. 4 menos 4 é 0. Aí agora, professor, a vírgula vai ficar onde? Você bota a vírgula exatamente embaixo de onde ela está. Você só repete abaixo, ó. 0,6. Ou seja, a diferença entre a altura da carga do caminhão carregado e a altura do viaduto seria de 0,6 metros. Depois, quando a gente for trabalhar com conversão de medidas, você vê que esse 0,6 metros equivale a 60 centímetros, né? Mas que propiciava não passar, o caminhão não passar por aquele viaduto, já que o caminhão é mais alto. Agora, aqui, nós temos alguns exemplos de adição, né? Veja só, o que é que eu posso fazer aqui? Eu vou pegar essa primeira aqui, né? Eu vou armar aqui do lado, essa adição, botar bem aqui do lado. Veja só, 18,65 para somar com 13,32. Lembrando sempre, não deixe de lembrar disso, não esqueça. Vírgula sempre abaixo de vírgula, né? Somando rapidamente, nós temos 5 mais 2 são 7, 6 mais 3 são 9, 8 mais 3 são 11, vamos para cá, né? 1 mais 1, 2, com mais 1, 3. Temos 3,197. Fazendo a conta, e nós baixamos, repetimos a vírgula exatamente no mesmo lugar que ela está aqui, ó. É só colocar bem abaixo. Se você colocar no local correto, com certeza você não vai ter problema na hora de resolver, na hora de computar o resultado. Agora, vou mostrar agora, nesse segundo exemplo aqui, passar tá assim, só para dividir aqui, que esse primeiro deu 3,197, né?
Nesse segundo exemplo aqui, nós já vemos uma diferençazinha, ó. O que é que nós temos, ó? Na primeira, nós temos 2,47. Esse 2,47, ele tem duas casas depois da vírgula, né? Mas quando você vai para o outro aqui, ó, que é 13,4, ele tem uma casa depois e duas antes. É por isso que é importante você colocar a vírgula bem no lugar correto, ó. Coloquei bem aqui. Então, sendo assim, eu vou colocar aqui o 13 aqui, e depois só vou colocar o 4. Uma forma de você resolver para ficar melhor isso aqui, deixa eu colocar, posicionar melhor esse 1 aqui. Para você resolver isso aqui, para ficar melhor a visualização, seria você completar com o 0 desse lado, ó. Aí, como eu falei para vocês, o 0 não faz diferença nessa situação, né? Então, você pode colocar um 0 aí que não vai alterar o valor que nós temos. Porque aqui, ó, quando eu somo, ó, 7 mais 0 são 7. 4 mais 4 são 8. Aqui, ó, 2 mais 3 são 5. E o 1 não tem ninguém para somar, é só 1. Aí a vírgula fica exatamente no mesmo local, ó, 15,87. É o resultado desse aqui, ó, 15,87. Nessa terceira situação aqui, você tem 16,84 e 8,5. Se você quiser colocar o maior em cima, não tem problema, viu? Porque pela propriedade da adição, nós temos a comutativa que a ordem das parcelas não altera a soma, né? Então eu posso colocar bem aqui, ó. Vejam, 16,84. E lembrando da questão de que é vírgula embaixo de vírgula, eu tenho 8,5, coloco 8 abaixo do 6, para a vírgula ficar bem aqui, ó. Vai ficar 8,5. E como eu falei para vocês, vocês podem completar com 0 aqui. Tá certo, professor? Tá. Você pode fazer isso aí sem problema algum. Aí, ó, eu tenho 4 mais 0 são 4. 8 mais 5 são 13. Aí vai 1 para cá. 1 e 6, 7 com mais 8, 15. Vai 1. 1 mais 1, 2. Aí, vírgula, abaixo de vírgula, aqui. Resultado, 25,34. Agora, tem algumas subtrações aqui também. Como a primeira só são, eu vou fazer só essas duas últimas aqui, ó. Porque como a primeira é subtração, não tem nenhum tipo de restrição, vou deixar ela só para fazer depois. Fazer só essas duas, né? Ó, por exemplo, 40 tem um 42,7. Aí depois é menos 23,82. Tracinho aqui. Agora lembrem do seguinte, né? Agora há pouco na adição eu disse que você poderia colocar um 0 no final, né? Para completar. Não faria diferença. Mas nesse caso aqui você não pode colocar, você deve colocar. Por quê? Porque eu tenho que fazer essa subtração aqui, né? Então aqui, necessariamente, eu tenho que, na subtração, eu tenho que colocar o 0. Principalmente se for na primeira parcela. É no minuendo, no caso, né? Que é o termo o nome correto desse termo da subtração. Aí veja só. Para fazer essa subtração, aqui eu tenho 0, né? Então, usa aquela mesma situação de entre aspas, eu vou pegar uma casa daqui, se eu tenho 7, né? Vai ficar 6. Aí esse 6 vai virar 1 aqui e fica 10, né? Ó, 10 menos 2 são 8. Pronto. Depois disso,
eu tenho aqui 6. Esse 6, continua menor do que esse 8 aqui, ó. Então, eu vou ter que novamente pegar mais uma casa daqui. Aí tem 2, fica só uma, né? E aqui, esse 1, sai uma casa daí e vem para cá. Então, 16 menos 8 são 8. Aí eu tenho aqui, sobrou uma. Então, vai ser, ó, mais uma vez, aqui fica 3 e aqui fica 11. 11 menos 3 são 8. E aqui sobrou 3, ó. 3 menos 2 é 1. Então ficou quanto, ó? 18,88. Outra situação interessante também, que é interessante a gente ficar ligado, seria essa última aqui, ó. Observe que eu tenho 6,4, né? Eu tenho 1,082. Lembrando do conceito que é vírgula abaixo de vírgula, eu tenho só uma casa em cima e tenho 3 embaixo. Então eu tenho que fazer o quê? Completar as outras duas casas com 0. Agora eu vou passar por outra situação também bem interessante, né? Que agora, ao invés de ter só um 0, eu vou ter 2. Então, quando eu vou fazer aquele processo de pegar uma casa, né? Ao invés de pegar daqui, vou ter que pegar dessa. Então, quanto é 4 menos 1 são 3, né? Então, essa casa vem para cá. Fica 10. Professor, o que é que acontece com esse zero bem aí? Na verdade, esse zero vira 9. Aí você pergunta, por que ele vira 9? Bem aqui, ó. Se eu fosse pegar daqui, ficava 0, né? Mas quando eu junto esses dois, ele vira 40. Então, 40 menos 1 é 39, que é exatamente o número que formou aqui em cima, ó. 39. Agora é só fazer a subtração, ó. Eu tenho 10 menos 2, fica 8. 9 menos 8, fica 1. Ó, 3 menos 0, 3. E 6 menos 1, 5. Esse é o resultado da nossa subtração. Agora, vamos ver alguns probleminhas aqui que podem surgir no dia a dia, né? Ó, primeiro, problema 1. Dona Maria foi ao shopping e comprou uma camiseta por R$ 22,89, uma sandália por R$ 72,49 e um livro por R$ 33,65. A pergunta é, quanto Dona Maria gastou? E ela pagou com uma nota de R$ 200. Quanto ela recebeu de troco? Veja só. Primeiro, para eu saber quanto ela gastou, então se eu tenho os 3 valores, eu tenho que fazer o quê? Somar os 3. Então, vamos somar aqui esses 3 valores, ó. Ó, 22,89. Depois, 72,49 e 33,65. Lembrando da regra sempre, vírgula abaixo de vírgula, ó. Aí você pode somar os 3. Eu tenho 9 mais 9 são 18, com mais 5, 23. Vai 2 para cá. Tenho 2 mais 8 são 10. 10 mais 4, 14, com mais 6, 20. Aí sobe 2 para cá, não é? Aí agora, ó, 2, 4, 6, com mais 3, 9. Pronto, e ó, 2 mais 7, 9, com mais 3, 12. Pronto. Somei, fiz a soma dos 3. Aí o que foi o total que eu obtive? Dona Maria gastou um total de
R$129, R$129 e 3 centavos. Agora, o que é que você tem que fazer? Só somar os três valores que você encontra o total da compra que a Dona Maria fez. Agora, eu já sei que ela gastou R$129 e 3 centavos. Agora, se ela pagou com uma nota de 200, qual o valor que ela recebeu de troco? Veja bem, toda questão que falar de troco é uma subtração. É uma subtração que do valor que a pessoa deu como pagamento menos o valor que ela pagou. O valor total do que ela comprou, aliás. O valor que ela tem que comprar. Se eu sei que o valor é R$129,30, então é só fazer a subtração. Aí tem essa fila de zero novamente, faz aquela mesma coisa lá. Ó. Aqui, 2 menos 1 fica 1, né? Aí esse 1 que nós tiramos de lá vem para cá, que era a casa. Aí esses 3 zeros que estão no meio viram 9. Então, 10 menos 3, 7. 9 menos 0, 9. 9 menos 9, 0. 9 menos 2, 7. E 1 menos 1, 0. Colocando a vírgula, nós temos que a Dona Maria recebeu de troco R$70,97. Ó, a Vitória comprou roupas para uma viagem. Deu uma entrada de R$250 e comprometeu a pagar o restante no espaço de 3 meses. E pagou da seguinte forma. Né? Aí no primeiro pagamento, R$185,34. O segundo, R$243,08. E o terceiro, R$164,76. Aí qual o valor total da compra de Vitória? Aí nós temos os 3 pagamentos. Aí nós temos que fazer o quê? Mais uma vez, somar. Eu vou botar aqui, né? Escrever os 4 valores que ela pagou, a entrada e os outros 3 valores que foram pagos por ela. Bota aqui 0,8 e R$164,76. Pronto. Agora é só fazer a soma. Ó, tem um 4 mais 8, 12, com mais 6, 18, não é? Vai 1 para cá. 1 mais 3, 4, com mais 7, 11. Vai 1. 1 com mais 5, 6. Com mais 3, 9. Com mais 4, 13. Vai 1 para cá, né? 1 mais 5, 6. Com mais 8, 14. Com mais 4, 18. 18 com mais 6, 24. Aí sobe 2. 2 com mais 2, 4. 5 com mais 2, 7. E 1, 8. Veja bem. Juntando a entrada e mais os 3 pagamentos que ela fez, nós obtivemos um valor total de R$843,18. Lembrando, se foi pagamento, é só você somar todos os valores que ela pagou e obter o valor da compra. Agora, para vocês, para encerrar, eu queria deixar para vocês esse desafio aqui. Você pode printar a tela, tirar foto da TV e anotar no seu caderno e veja só. Na pilha abaixo, cada tijolo equivale à soma dos 2 imediatamente abaixo. Aí determine o valor de R. Né? Veja só. Se aqui é o A, então o A está apoiado em qual? Está apoiado nesse e nesse aqui. Ó.
Então, qual é o valor que eu vou ter aqui? Menos 1,4, que aqui é o valor do A, né? Mais, é positivo, é mais 4, né? Mais 4,7. Então, lembrando da regra que nós já aprendemos dos números inteiros, eu vou eliminar esse parêntese aqui, né? O primeiro. E como esse parêntese tem sinal positivo antes, mantém o mesmo sinal. Pronto. Como é que eu sei agora o valor do A? Eu vou subtrair 4,7 menos 4, né? Então, ó, 7 menos 4 fica 1. E 4 menos 1 fica 3. Oh, perdão, 7 menos 4 fica 3. Então, essa foi boa. E 4 menos 1 fica 3. Então, seria 3,3, né? E por que que é positivo? Porque esse aqui, ele é maior. Aí você vai fazer a mesma coisa em todos os outros até chegar no R. Aí você apresenta para o seu professor, pode mostrar e ele confere para você se está realmente correto, né? E nós vamos finalizar hoje por aqui e na próxima aula nós vamos estudar multiplicação com números inteiros ou com números racionais, também na forma decimal, certo? E até a próxima aula, pessoal.